de novo. Ó, nós aqui outra vez. Eu falo de Curitiba, no Paraná, e a gente precisa conversar sobre inteligência artificial e criatividade, porque vocês estão lendo esse livro de mentalidade criativa, né? Quando Fabiana me fez o convite, eu olhei o livro e falei, Fabiana, o capítulo 5 tem tudo a ver com o que eu posso contribuir. E aí pedi se fosse possível para poder projetar uma tela, porque eu fiz alguns vídeos, eu não sabia como ia estar a conexão de inteligência artificial, ChatGPT, Gemini. À noite, é horário de rush, as conexões oscilam, e nem sempre dá para a gente fazer o que a gente planeja. Então, eu editei um vídeo para a gente poder, daqui até o final, conversar sobre tudo que tem que conversar a respeito de mentalidade criativa, mas também vamos falar de inteligência artificial, e eu vou fazer uma revisita. Eu participei do clube quando vocês leram esse livro aqui, e eu fiz o encontro sobre as metodologias ágeis e inteligência artificial, e eu achei muito legal juntar os dois mundos. Muito obrigada a presença de todos. Eu quero agradecer aqui a presença da professora Rafaela Barreto, a nossa líder do grupo de pesquisa Academia GPT para Docentes, lá na UFERSA, devidamente registrado no CNPq. Eu sou a professora Denise Davinha, eu sou professora aposentada da Universidade Federal do Paraná, e aí começa a minha história com inteligência artificial. Eu me aposentei bem na transição de 2022 para 2023, estava entrando inteligência artificial no mundo, e por uma série de questões eu falei, tá aí, acho que esse é um bom projeto pós-aposentadoria, porque a gente aposenta, mas a gente quer continuar mexendo nas coisas. Muito tempo se passou, e desde então, eu posso dizer para vocês que desde março de 2023, março, abril, eu desenvolvi 2 grandes formações com inteligência artificial para docentes. A Prompt Edu, que é o letramento básico, que é onde você entende o que é uma inteligência artificial e como você deve lidar com ela, e o Metodologias e Inteligência Artificial com Taxonomia de Bloom, que é, na sala de aula, o que a gente faz. E é um pedacinho, um recortezinho dessa segunda formação que eu trouxe para poder falar de mentalidade criativa com vocês. Afinal, nosso encontro hoje é para falar de experiências de aprendizagem mais criativas, usando inteligência artificial, coisa que muita gente aí acha difícil. Ah, mas inteligência artificial não é isso tudo. Nós vamos, daqui 1 hora, quando fechar, vocês vão me responder essa pergunta, combinado? Antes de mais nada, eu acredito que é muito importante professores que estão nessa fase de transição da vida, do mundo, de toda a realidade educacional, aprenderem a usar de forma adequada a nomenclatura do que fazem, inclusive porque isso fala muito sobre a sua autoridade sobre aquilo que você está fazendo. Então, a primeira provocação que eu vou fazer com vocês é: vocês dão aula ou vocês fazem curadoria de aprendizagem? Porque, veja, são 2 momentos diferentes da educação. Todos nós viemos, e como eu falei, eu já me aposentei, então, se eu já me aposentei, eu tenho pelo menos mais de 30 anos de magistério superior, certo? Todos nós viemos do paradigma de dar aulas. Olha o nome, dar aula, dar o conteúdo. Não é familiar no ouvido isso? Pois é, esse tempo acabou. O que a gente vai fazer agora, com todas as tecnologias educacionais e em todos os níveis educacionais, nós, docentes, faremos a curadoria de aprendizagem. E o que é uma curadoria de aprendizagem? É quando você usa a sua expertise, aquilo que você sabe, a sua experiência, e seleciona intencionalmente atividades, contextos, desafios para provocar os estudantes a interagir com o conteúdo, porque é só assim que acontece a aprendizagem ativa. E aqui vai outro alerta que eu faço sempre que eu falo. Não são as metodologias que são ativas. A gente veio de um tempo em que essa frase, essa expressão,
ela ficou familiar, ela ficou coloquial, as pessoas aprenderam a usar, mas ela é um grande erro nos tempos de hoje, porque a aprendizagem que fica ativada a partir das metodologias que você usar. E não existem só as ativas. Hoje a gente vai discutir que existe mais de um tipo de metodologias que fazem com que a aprendizagem saia da passividade de assistir às aulas para a aprendizagem ativa, onde o estudante participa de experiências de aprendizagem organizadas pela experiência que esse professor tem. Esse é o momento que a gente está vivendo. E é dentro desse momento que eu quero contar um segredo para vocês. O segredo de uma boa curadoria hoje em sala de aula é quando você entra na aula, ter a resposta para essa pergunta. Onde chegaremos ao final dessa aula? Se você não souber onde você quer chegar no final da aula, você tem um problema sério, você está dando aulas. Porque, veja, se você disser para mim que termina a sua aula, a hora que está terminando, você olha no relógio e fala, a hora que deu o horário, e aí, galera, tudo bom? Beleza, terminamos, até a próxima aula. Você deu aula. Você não fez uma curadoria de aprendizagem. Os seus estudantes estão passivos. Ah, mas eu dou atividade para ele fazer no contraturno. Não é assim que funciona. E esse livro que vocês estão lendo conta isso. Por que que não é assim que funciona? E eu estou aqui para dizer também que quando você entra na sala de aula, você tem que ter essa resposta clara para ser a primeira coisa que você fala com os estudantes, mas principalmente é a resposta dessa pergunta que vai guiar o seu planejamento. Porque na resposta dessa pergunta está por que aquela aprendizagem é importante na formação, e isso é o contexto educacional que você está usando para pegar como essa aprendizagem, ou como aquele objeto de aprendizagem acontece no mundo profissional, através de um verbo de ação, como você aplica ele no mundo profissional e, principalmente, com quais conhecimentos e com quais habilidades tudo o que eles vão aprender será feito. Então, note que a resposta a essa pergunta, tanto quanto a organização da trilha de experiências de aprendizagem, tem que ter pelo menos 3 elementos. O contexto educacional, o verbo de ação didática e o conteúdo curricular. E não é a Denise que está dizendo. É um instrumento de avaliação de cursos de graduação para o ensino superior e é a BNCC lá na educação básica. Então, veja, a resposta de cada aula. Então, se amanhã você quer começar a transformar suas aulas, comece assim, abra cada material de aula e pergunte, onde eu vou chegar no final dessa aula com meus estudantes? A resposta precisa ter um verbo, um contexto educacional para aplicar esse verbo e um conteúdo curricular que era antes a origem da tal da aula. E note que agora ele vira só um fio condutor que vai aparecer lá no final e não a razão de ser de toda aquela aula. Com isso, a gente sai de um raciocínio que antes só levava em consideração a lógica do conteúdo e que agora procura ancorar os neuroprocessos de aprendizagem em áreas criativas junto com a lógica. Eu costumo chamar isso de lógica criativa. A gente não pode abandonar os referenciais que nos dão o chão, o horizonte para o qual eu tenho que chegar com o aluno, que são os conteúdos curriculares, o contexto e os verbos, que são os objetivos de aprendizagem, mas eu tenho que fazer isso em uma curadoria criativa, que equilibre a minha parte de ensino como professor com o papel ativo de aprendizagem dos estudantes. A aula agora não é mais do professor. A aula agora vai ter momentos lá e cá. A aula agora vai ter momentos em que o professor desafia, os alunos respondem, os alunos desafiam, as atividades são feitas para responder esses desafios, e a gente descentraliza isso. Eu achei que mais legal do que ficar falando,
é trazer para vocês e mostrar um GPT personalizado que nós temos dentro das formações, que é o Ikigai Edu. O Ikigai Edu é um GPT personalizado que tem uma base de conhecimentos que trabalha com a taxonomia de Bloom e com as metodologias inovativas. Então, as metodologias inovativas são referentes a esse livro aqui, que inclusive o clube já leu, e quem não leu, super recomendo. Eu gravei tudo em vídeo para a gente poder ir pausando e conversando sobre exatamente onde está a parte criativa disso. E eu espero que vocês prestem mais atenção em como ele se comporta, porque eu trouxe um estudo de caso. Esse estudo de caso a gente teve agora no mês de setembro lá na Universidade Federal Rural do Semiárido, na UFERSA, que é onde nós temos o grupo de pesquisa, e junto com a professora Rafaela, a gente conduziu a capacitação de pouco mais de 120 professores ao longo de uma semana. E nessa semana, eu pedi que eles trouxessem para a gente temas, aulas, tópicos, enfim. E aí eu peguei um estudo de caso que eles trouxeram e trouxe para vocês aqui.